Se você revende roupa ou está aí começando o seu negócio de revenda de roupa e está com vergonha de colocar o preço certo, o preço justo nas suas peças, com medo aí de perder o seu cliente, então esse vídeo aqui é para você, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar como precificar sem medo e ter lucro. Eu sou o Júnior Martins e a minha missão é te mostrar como viver de revenda de roupa, seja presencial, seja online. A minha missão é te ajudar a montar e viver de um negócio de revenda de roupa lucrativo. E para você não perder nada, se você ainda não segue o nosso canal, já começa a me seguir aí, já clica no sininho para você receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. E se você conhece algum revendedor de roupa ou alguém que quer começar a revender roupa e esse conteúdo aqui fizer sentido, já compartilha com ele para a gente poder aí ajudar o maior número de revendedores de roupa possível no Brasil, levar essa mensagem para todo mundo e vamos lá para o nosso conteúdo que hoje está insano. Então vamos acabar com esse medo de precificar certo, né? O medo de precificar, achar que está caro e perder o seu cliente nessa jornada. Na verdade, assim, quando a gente está começando, e eu sei como é que funciona, a gente realmente fica com medo, várias dúvidas ali na precificação, e um dos medos é esse, de estar precificando caro. Mas se a gente fizer as contas certinho e entender que aquele preço é certo, ele vai ser um preço justo e você vai conseguir passar valor para o seu cliente. Tá? Por quê? Porque quando você precifica barato demais, isso aqui é importante você entender, o preço ele comunica valor do seu produto. Quando você precifica muito baixo, talvez a percepção de valor que você está passando para o seu cliente é uma percepção que aquele produto ele não tem qualidade, que foi escolhido de qualquer forma, que você está queimando estoque, e ele vai ver algum problema na hora de comprar essa peça sua por um preço mais barato. Às vezes, quando você coloca o preço certo, o preço justo, e mostra para o seu cliente o valor dessa peça, ele realmente entende que ali é uma peça que tem valor e paga aquele valor justo, tá? Justo para você, justo para ele, e você vai ter lucro, tá? E esse é uma das piores coisas também, quando você precifica muito barato, você não tem lucro. E você acaba chegando no final do mês com aquela sensação assim, nossa, eu vendi, e não tem dinheiro no bolso, né? Quando a gente não tem lucro, a gente acaba trabalhando de graça, né? Só fica ali enxugando o gelo. Então, eu vou te mostrar aqui na prática 3 pontos importantes para você ter atenção na hora de precificar suas peças de forma certa, de forma justa, tá? Sem medo de ter lucro. Tá? E o primeiro ponto é você precisa se preocupar com o custo do produto. Tá? O custo do produto, olha só aqui na minha tela, vamos imaginar que a gente comprou essa calça pantalona aqui por R$18. O custo dessa peça é só R$18? Não, não é só R$18. Porque para essa peça chegar na sua mão, você teve que pagar algum frete, ou você teve que se locomover, enfim, você teve outros custos para essa peça chegar até a sua mão. Tá? Então é importante, e aqui nessa planilha que a gente usa muito para precificar, eu até deixei em vermelho aqui, para colocar a importância de se informar o frete. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um pedido lá de calça pantalona, cada uma custou R$18, tá? Eu pedi 100 peças e deu aqui R$1.800. E para essas peças chegarem até na minha mão, eu tive um custo de frete, sei lá, de mais ou menos R$150. Tá? Quando a gente vai precificar, que a gente não coloca o preço do frete, olha só, vamos aqui no simulador da planilha, tá? A calça pantalona aqui R$18, se eu pegar e não informar o frete, quando a gente fizer a precificação aqui, por exemplo, qual que é o normal de quando a gente precifica? Eu vou multiplicar por 2, né, que é o markup 2. Então, eu vou vender por R$36 essa peça. Na grande maioria das vezes a gente faz isso, não é? Multiplica por 2. Mas quando eu multiplico por 2 aqui, sem o custo daquele frete, se ele não foi composto aqui, junto com o custo, ou se a gente não colocou o frete junto com o custo da peça, o que acontece? Esse dinheiro vai ficar perdido. Você vai perder R$150,
né? Não pode. Então, olha só, quando a gente fizer a precificação, na composição do custo do produto, você precisa colocar todos os custos envolvidos para essa peça chegar até na sua mão. Então, vamos supor que eu paguei R$ 150 para eu ter essas 100 calças na minha mão. Então, eu sei que para cada peça eu paguei R$ 1,50. Tá? Se eu paguei R$ 1,50, se eu vier aqui no simulador, a minha peça ela não saiu a R$ 18, ela saiu a R$ 19,50. Ou seja, se eu multiplicar por 2, agora o preço de venda não é R$ 36, é R$ 39. Então aqui a gente já começa a entender um pouco dessa precificação. Muitas vezes a gente ignora esse custo do frete, chega no final do mês e a gente acaba perdendo esse valor do frete, tá? Por mais que seja R$ 150, mas imagine você fazer muitos pedidos, né? Então você vai a cada pedido perdendo 150, 200, no final dá um valor grande. E aqui, ó, olha só, nessa planilha a gente consegue já identificar um outro ponto, que é a nossa margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela é muito importante na hora de você precificar, porque é em relação à margem de contribuição que você entende qual o esforço de vendas, eu gosto de falar de esforço de vendas, que você vai precisar ter o mês todo para pagar as suas contas fixas. Tá? Então, ó, você precisa se preocupar, primeiro, com o custo do produto na hora de precificar, e você precisa entender a sua margem de contribuição, que é o valor que sobra, tá, ó, é o valor que sobra depois que você vende a sua peça, tá, e tira todos os custos variáveis. Então, olha só que interessante, para você precificar certo e para você ter lucro, você primeiro precisa entender o seu custo do produto, e esse custo do produto precisa ter ali os custos envolvidos para essa peça chegar até a sua mão. Você precisa entender a sua margem de contribuição, e para você entender a sua margem de contribuição, você precisa entender também todos os custos e despesas que você tem, né? Ou seja, os custos na hora de você vender uma peça, que a gente chama de custos variáveis, tá? E os custos fixos, que são aqueles custos que você já inicia um mês devendo ele. Por exemplo, aluguel, energia, água, contador, enfim, todos esses custos precisam estar bem presentes e escritos ali para você entender o seu negócio. Você só vai saber se tem lucro no final do mês se você entender os seus custos fixos e variáveis, tá? Então olha só que legal. Quando a gente vem aqui no simulador, e essa é a conta que toda revendedora de roupa faz quando ela está começando, é assim, ó, eu comprei de 18, multipliquei por 2, eu tenho ali R$ 18 de lucro, né? E essa não é a conta certa de fazer. Por quê? Primeiro, a gente já ignorou lá o frete. Segundo, quando você vende uma peça, você simplesmente entrega aquela calça, aquela blusa para o seu cliente, ou você coloca ela numa embalagem. Se você coloca ela numa embalagem, que é o natural, o normal de toda revendedora de roupa de sucesso, você coloca essa peça numa embalagem. E se você é uma empreendedora realmente de sucesso, você vai começar a demonstrar valor para o seu cliente na embalagem. Então você vai caprichar nessa embalagem, você vai caprichar na experiência desse seu cliente. Então você já vai ter ali os custos da sua embalagem, que na maioria das vezes a gente ignora. Deixa eu pegar aqui, ó, os custos que eu já comecei a anotar. Tá? A gente precisa ter uma embalagem muito bem trabalhada, porque é aqui que a gente começa a ganhar o cliente, para ele relembrar da gente depois. Então imagina o seguinte, você trabalhou a embalagem bem bonitinha, bem organizada, ali tem papel de seda para embrulhar a sua peça, tem adesivo personalizado, tem uma sacola personalizada, tem um cheirinho, enfim, a experiência do cliente para você ficar marcado na mente dele. Então toda vez que você vende uma calça agora, deixa eu mudar aqui, você já tem esse custo de quase R$ 5 na sua peça. Tá? Então, olha só, aquele lucro que a gente estava tendo de R$ 18, R$ 19 que a gente imagina ali no começo,
já caiu para quanto? Olha só, R$ 9,70. Aqui é a margem de contribuição. A margem de contribuição que é um valor que sobra, depois a gente pagar todos os nossos custos operacionais, né, os custos da peça, mais esses custos variáveis, e é com esse valor aqui que a gente vai pagar o nosso aluguel, o nosso telefone, o nosso contador, a internet, enfim, os nossos custos fixos, tá? Então, mas ó, já de 19 já caiu para 9,70. Olha só essa pegadinha. Então, se você cobra barato, você está diminuindo essa margem de contribuição. E além disso, das embalagens, a gente ainda tem ali ó, alguns custos, por exemplo, custo com cartão de crédito. Se você não vai vender só à vista, é legal você ter uma maquininha e oferecer para o seu cliente. Na grande maioria das vezes a gente passa essas taxas para o cliente, mas outros empreendedores, às vezes não, ele já embute esse valor no preço, né, para o cliente não ter essa percepção que está pagando as taxas da maquininha de cartão de crédito. Se você está registrado no Simples, né, você vai ter imposto, né, 6% ali no mínimo hoje. Né, se você for MEI, você vai pagar ali uma média de R$ 81,00 por mês, mas não paga nota fiscal, né? Já está incluso ali, mas você tem um limite por ano. Hoje, se eu não me engano, é 80 mil, 81 mil por ano, mas acho que, se não me engano, foi aprovado e alterou para 140 mil. Né? Você vai fazer marketing, né? Então você tem custos com marketing. Então todos esses custos, eles acontecem toda vez que você vende a sua peça. Então você tem esses custos, que eu chamo de custo invisível. A empreendedora não sabe ou não quer saber que esses custos existem, mas eles estão lá e eles vão acontecer querendo você ou não. Tá? Você vai pagar por embalagem, você vai pagar por taxa de cartão, você vai pagar imposto em toda venda que você fizer. Tá? E eles só vão acontecer se você realmente vender. Tá bom? Então aquele custo, aquele lucro que você tinha lá de 18, 19 reais, já caiu para 9,70. Isso porque você está pagando a 39 reais. E olha só, quando a gente começa a trabalhar, o ideal na precificação é você fazer uma pesquisa de mercado, para você entender como é que seu concorrente está trabalhando. Então aqui eu fiz uma pesquisa de mercado e eu identifiquei que essa calça aqui está sendo vendida entre R$ 22,00 e R$ 62,00. R$ 22,00, muito provavelmente, é algum fornecedor que já está vendendo essa peça ali e ele consegue ter uma margem de lucro boa porque ele está fabricando. Então você não vai concorrer com ele. E tem pessoas vendendo a R$ 62,00. Então eu sei que tem pessoas vendendo a R$ 62,00 então eu posso vender ali ó, entre 22 e 62. Se eu hoje estou vendendo a 39, eu posso ainda melhorar o meu preço. Vender a R$ 58,00. Né? Então eu vou colocar aqui ó, no preço 2 para a gente entender. Eu vou colocar o preço 1 com o preço menor e o preço 2 com o preço maior, a R$ 58,50. Olha só, quando a gente vende com um markup maior, mas esse preço ainda é competitivo, olha só, minha margem de lucro, eu subo de R$ 9,00 para R$ 27,54. E olha só, quando a gente vai trabalhar com metas e objetivos, imagina que você quer ganhar R$ 2.000 com revenda de roupa. Com essa calça, por exemplo, vamos supor com essa calça aqui, ó. Essa planilha aqui é legal porque ela já te traz aqui algumas metas, tá? Pra gente, deixa eu ver se os custos da empresa aqui, eu tenho que lançar, deixa eu lançar aqui os custos fixos para a gente entender, tá? Para ele calcular ali as metas. Olha só, hoje, essa empresa aqui ó, que a gente está simulando, ela tem um custo fixo de R$ 3.561, ou seja, ela tem aluguel, energia, água, contador, internet, MEI e o prolabore do revendedor de roupa, tá? Bem básico mesmo. Então é um salário, o prolabore é o quê? É o salário que o empreendedor vai ganhar, é o salário que essa loja vai pagar para o empreendedor, no caso você, tá? Então se a gente vem aqui ó, no metas e objetivos, se eu trabalho com um preço 1, que é o preço mais barato, lembra? Por que a gente não pode ter medo de cobrar o justo?
Ó, o preço mais barato eu vou ter que ter um esforço de vendas de 367 peças por mês. Ou seja, se eu vender lá embaixo, né, multiplicando por 2, e agora entendendo os meus custos, eu preciso vender muito para que eu possa pagar todas as minhas contas e ainda pagar o meu salário de R$ 2.000. Né? Agora vamos aqui na simulação do preço 2 para a gente entender. A gente colocou lá multiplicando por 3. Né? Então, aqui na planilha já vai me trazer aqui, ó, que eu preciso vender 245 peças se eu for trabalhar com esse preço 2 aqui, ó, multiplicando por 3. Ou seja, se eu for vender a R$ 59,00, o meu esforço de vendas ele é menor. Tá? Então eu vou trabalhar com mais clareza, né? Mais tranquilidade se eu praticar aqui, ó, o preço 2, né? Que é multiplicando por 3. Então, vender por um preço mais barato tem esse problema. Tá? Qual é o problema? É você ter uma margem de lucro muito pequena, às vezes nem tem esse lucro, né? Normalmente, o que aconteceria aqui? Ó? A empreendedora ia olhar para esse preço de R$ 22,00 e ia tentar vender aqui por R$ 29,25. E aí, ó, a margem de lucro dela seria quanto? 77 centavos é o que ia sobrar para ela. Sabe aquela sensação de você vender, chegar no final do mês e não ter dinheiro? É exatamente por isso. Ó. Eu olhei para o preço do meu concorrente, coloquei lá um pouquinho mais caro, ele estava vendendo de 22, eu vou vender de 29. Mas só que você não sabe a realidade dele. A sua realidade é outra. Você não sabe como é que ele comprou, não sabe se ele é o fabricante. E aí, às vezes, a margem dele é maior que a sua ainda. Para você, está sobrando 77 centavos. E aí, em vez de você... Olha a quantidade de peças que você vai ter que vender para você dar conta de pagar todas as suas contas, né? Então, vender por um preço mais barato, além de passar uma percepção ruim para o seu cliente no final, na hora que ele vê a peça, ele olhar assim e falar, nossa, essa peça aí pode ter algum problema, não tem tanta qualidade, você não está mostrando valor para o seu cliente. Você ainda vai ter essa dificuldade de chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar as suas contas. E você vai trabalhar muito, e realmente não ter dinheiro para pagar as suas contas. Então, o certo é você precificar de forma correta. Faça uma boa pesquisa de mercado para você entender como é que seus concorrentes estão vendendo, mas não para você copiar eles, para você entender até onde você pode ir, se o seu preço é competitivo, né? Entenda os seus custos fixos, variáveis, entenda a sua margem de contribuição e também o custo do seu produto. Agora, se você entender que cobrar o preço justo, né, vai estar transmitindo para o seu cliente valor, e é lógico, você tem que se preocupar realmente numa boa experiência do seu cliente para que ele possa voltar sempre, entender que aquela peça tem valor, ele vai comprar de você. Agora, se você coloca um preço muito barato, se você vai para essa briga de preço, você vai atrair clientes que só querem desconto e você vai acabar só vendendo para ele uma vez, porque ele vai para outra empresa, né, vai comprar de outra pessoa que vai oferecer um preço menor para ele depois, ele não está preocupado com qualidade, com experiência, e o seu negócio nunca vai crescer dessa forma. Então é isso. Agora que você já sabe que não precisa ter vergonha de colocar o preço justo, né? A próxima vez que você for colocar o preço na sua peça, lembra disso, tá? Valorize o seu tempo, a entrega do seu negócio e entenda que o barato não é o que faz você vender mais, é o que te faz trabalhar de graça. E se esse conteúdo te ajudou, né, comenta aí para mim assim, ó, eu não tenho vergonha de precificar de forma correta, tá? E se você quer ter acesso a essa planilha, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue o nosso canal aí e a gente se vê no próximo